assim, vai que de repente... Ei, seu Nelson. Seu Nelson. Aí eu falei, vai que de repente, como a gente não sabe a hora que vamos, né? Aí eu falei assim, seu Nelson tinha falado que queria ir lá e ele manda pra lá. Aí eu falei assim, eu fui lá com você. O meu amigo está enterrado. Eu ainda estou vivo, ainda estou vivo. Entendeu? Nós trabalhava aqui, pagava franquilino do seu pai. Para limpar, trabalhar, limpar. Essa aqui, ó, meu filho, Sarina, mãe dela. Isso, Messias. E o Gerson, beleza? Então eu trazia almoço de casa, dentro de casa, trazia almoço, acabava o Gerson, pegava na Sarina, entendeu? O Gerson já estava, ele não teve uma bicicleta, teve um balão, entendeu? Eu levava uma bolsa dele, entendeu? Né, seu Nelson? Não cortando a sua conversa, mas já que a gente nós vamos lá em cima ainda. O tempo não nos espera, né? E aí a gente, né, o Zé tá aqui, a gente tem uma comissão, nós temos uma comissão. Já tinha GT, né? Aí nós transformamos a comissão, né, Ana? Sim. Transformamos na comissão para poder a comissão ajudar a pensar o território família expulsa. Então são 12 pessoas. Tem ele, faz parte, a Lucinéia faz parte, eu faço parte. Ô Ilson, Erivelto, por favor, vem cá. Erivelto, meu irmão faleceu, né? Que é Gilmar, faleceu há pouco tempo. E aí o Erivelto e o Anderson, esses dois aqui é filho do meu irmão, que estavam na comissão, e aí eles ficaram no lugar do pai. Né? Então, 1, 2, né? 3 ali, 4, 5, 6 Lucinéia. São 12 pessoas na comissão. O restante hoje não pode vir, meu irmão não pode vir, minha filha não pode vir, o outro não pode vir. Essa comissão para pensar o território e a gente decidir como a gente quer que seja, e a gente fala com o presidente como que quer, para pelo menos estar agilizando isso. E aí eu falei assim, seu Nelson, a gente tem uns trâmites, né, a Ana Paula que está nos acompanhando, que era a secretária da associação. E aí, quando a gente ia para o Rio, eu comecei a falar, não terminei, mas íamos para o Rio. Eu era a primeira a pegar, ir o carro do Rio vinha, eu tinha que ir 3 horas da manhã, ir no carro para deixar ela lá. Eu saía 6 da manhã, né, 4 aqui, quando eu chegava já era 3 da manhã no outro dia, eu tinha que deixar ela, na casa da mãe dela, que era a Creia, que é a irmã de Joil. E aí a Ana chegou um período, a Ana falou assim, Beth, eu não vou poder acompanhar a associação, porque eu vou estudar advocacia, né, eu vou querer me formar. E aí eu falei assim, Ana, vai, porque a gente vai precisar, você vai, se forma e vem trabalhar com a comunidade quilombola. E a Ana Paula foi, se formou, estudou, se formou advogada, e aí ficou eu na luta, o Joil na luta, nessa luta, né? E aí a gente ficou com preocupação, né, Lucinéia, porque as coisas agarrou, as coisas ficou tudo parada, o processo, né, que o presidente deu entrada lá, foi para a Secretaria do Meio Ambiente, ficou, e é uma burocracia muito grande, né? E para poder estar, essa semana eu estive lá, liguei, fui lá pessoalmente, conversei. Aí consegui marcar com ele, com o secretário lá para... Quarta-feira, né? Falei por favor. Quarta-feira, falei, secretário, a gente tem que ver por que isso está demorando tanto. Porque a gente sabe que tem que fazer o zoneamento do espaço. Mas o Rodrigo, que trabalha no geoprocessamento, a prefeitura, ele falou, olha, ele e o outro rapaz da procuradoria, você tem que criar um zoneamento e encaixar o território dentro, porque não existe um território para a comunidade quilombola aqui em Búzios, então vai ter que ser assim, o zoneamento que tem hoje, né, não atende essa necessidade. Então eu falei, a gente tem que pensar junto, e o caminho que está indo está muito distante. Nós deu entrada foi setembro, né? Setembro que deu entrada, e hoje nós estamos já em fevereiro, e só saiu de um lugar e foi para outro, ficou, e a gente não entende, e é muita burocracia para poder a gente conseguir, pelo menos, o que a gente queria fazer. Nós estamos planejando fazer, né, todo mundo, porque lá hoje ainda não tem uma placa, acho que foi mandado fazer agora, e nós estamos querendo ir para lá, ver o espaço cada um, mas pensando já nas ruas também,
fazer roça, começar a limpar, 10 pessoas. Vamos começar a limpar, fazer uma roça ali, para movimentar aquele espaço e saber que hoje nós estamos na comunidade quilombola. Hoje o Cunha não toma conta mais daquilo lá. Então, E o filho de Cunha, cadê? ele, não, então era ele mesmo. Hoje ele já passou por quilombo. Ele não tem mais nada aí, não foi vendido pra ele? Não. O nosso território ele já passou por a associação. Já tem a documentação, né, Zé? Já tem a documentação registrada no território, seu Nelson. Documento da terra, né? O procurador doutor Leandro foi no dia, o senhor não estivemos lá. Já tem toda a documentação da nossa terra. Agora só basta a gente de fato estar lá dentro, agitando para poder fazer isso aí. É muito murundum, entende? Tem. Não, lá não. Não, lá não tem. Não tem murundu lá. Nós não vamos ganhar nada, esse cara tem dinheiro isso aí. Aquele morro de... documentado. É, cupim. Tá no documento. Hein, seu Valdo? Já tá no documento, já tá em nome da associação, já tá registrado, é nosso. É nosso, entendeu? E agora só falta isso. Não, Murundão lá de cá. Hoje nós vamos lá dar uma olhada pra ver como que é. E aí, tipo assim, a gente tem que correr atrás, porque tá demorando demais. E a gente tem uma preocupação daqui a uns dias, né? A gente ganhou, lutou, conseguimos, todo mundo chegou. Eu tô recebendo essa notícia com surpresa, né? Falando com a doutora, não tô sabendo disso. Desses assuntos. De vocês não poderem fazer nada na área. Não pode, não é isso, Zé? Tá? Isso aí é um tremendo absurdo. Tá? Nós fizemos toda a negociação, por isso que demorou, condicionando a que naquele dia que a gente fizesse assinatura, aquela história toda, a posse fosse transmitida. Não sei se vocês se lembram que aí é que o bicho pegava, os proprietários queriam, não, primeiro vamos fazer desmembramento demora um ano e meio. Tá isso aí. Então esse zoneamento vai demorar 1 ano e meio, 2 anos. Então não é isso aí não. Não é por aí não, eu estou surpreso com isso. Já falei aqui para o presidente e para o secretário também. Eu acho que a Secretaria também de Cultura tem que começar a ser ouvida aí pelo restante do governo municipal. A gente fazer imediatamente uma reunião, porque isso que você acabou de descrever, começar a capinar, limpar o terreno, fazer uma casa de farinha, uma coisa básica, não é para ontem. Isso aí é um direito constitucional do quilombo. Então não está sujeito a zoneamento, não está sujeito a licenciamento ambiental, não está sujeito a nada. O que eu estava explicando é que qualquer outra coisa mais, vamos dizer, excepcional, exótica, vai fazer uma pousada. A gente chegou até a conversar do restaurante. Aí eu até admito que a gente deva ter que pensar, né? Eu acho até que o restaurante... Porque está dentro do Centro de Tradições Quilombolas, o restaurante, a casa de farinha, é um conjunto todo que vai estar... Eu digo o restaurante para receber pessoas, eu acho até razoável. Outros quilombos têm restaurante, quilombo Campinho da Independência, quilombo Sacopã, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, no centro do Rio de Janeiro. Então isso eu acho até que a gente tenha que ter uma licença do município, aí tudo bem. Agora, hoje entrar ali, começar a capinar, limpar o terreno, e aí precisa de uma base, uma casa de farinha, um apoio ali, isso aí é para onde? Então se eu estava perguntando aqui, houve a negativa formal, alguém disse não pode, estava perguntando isso aqui para o presidente, porque quem disse não pode, eu vou querer entender qual é o fundamento, porque está obstaculizando a realização de um direito constitucional. Então isso eu acho que a gente pode aí marcar essa próxima semana, acho complicado, na semana seguinte a gente já marca uma reunião para tratar disso. Ok, então, há umas 3 semanas atrás nós fizemos uma reunião aqui. Nessa reunião eu trouxe a seguinte informação. Eu fui até a prefeitura e lá falando com o prefeito que está demorando muito isso, está preso esse processo no meio ambiente, tal e tal. Comuniquei isso aqui para os que estavam presentes.
E aí eu falei assim, prefeito, já que nesse zoneamento Z10 são permitidos 6 sítios, por que nós não podemos ter uma construção lá que nos possa possibilitar ir lá guardar uma ferramenta, parar para beber uma água, descansar, porque é um terreno árido, não tem árvore alguma. Os idosos irem para lá, nem pensar, fora de cogitação. E aí ele falou, Ricardo, acho plausível, porém tem de pedir, não faça nada sem pedir autorização. Então foi essa informação que eu trouxe para cá, para eles. Não. Aí a gente ficou de decidir como seria isso lá, essa construção, se seria uma construção de madeira ou de alvenaria. Mas eu acho que poderíamos começar, eu citei isso aqui, para quem estava presente, poderíamos começar com algo de madeira. Wilson, está aí? Não foi isso? Não falamos disso? Poderíamos começar com uma casa de madeira até aguardar o que mais poderíamos fazer. Então, essa possibilidade foi passada, mas o que foi me dito é, Ricardo, o que for construir lá, avise a prefeitura, não saia fazendo. Então agora eu quero saber, podemos ir para lá com o respaldo da lei e fazer essa casa de madeira tal, ou eu entro com um pedido, como foi me indicado, para fazer essa casa de madeira ou essa casa, porque já que são possíveis seis casas, 6 sítios, por que não fazer uma, pelo menos já, 2, 3, a gente se enquadra dentro dos 6, pelo menos. E aguardemos aí as possibilidades de aumentarmos para a quantidade de 127 famílias. Isso aqui foi tratado na última reunião, está anotado em ata. Então, mas acho bacana. Sim. Inclusive, nós falamos o seguinte, o que a gente no projeto, né, que o senhor estava tocando, a gente estava lá naquela discussão toda, e do Ciné e ele lá participou, que tem que esperar isso, esperar aquilo. Eu liguei para o Daniel, que dá a regularização fundiária, né, marquei ali, até marcou quarta-feira, não sei nem se vai funcionar quarta-feira, não sei nem que dia é quarta-feira, agora, para ir lá, porque eu falei, não, a gente precisa, os mais velhos estão morrendo todo mundo e nós ganhamos a terra, e tá tudo parado. Aí o secretário falou, aí eu falei assim, teria como a gente abrir, a gente queria um apoio, assim foi minha fala, né? A gente precisava de uma máquina para ter um apoio para abrir uma rua, pelo menos um pedaço de rua no meio, para pessoas com mais velho, o que chega de carro, entrar, porque é alto, entrar, parar, que ali já consegue saltar. Aí o secretário, o Daniel, falou, Beth, olha só, você vai ter que fazer faça um ofício, assim, faça o ofício, o presidente assina esse ofício, né, que aí o presidente assina esse ofício, vocês façam um croquis do que vocês querem fazer, tira uma foto do que vocês querem fazer, traz pra gente ver se autoriza. Eu falei, peraí, o terreno é nosso, mas a gente ainda precisa dessa burocracia toda. Se eu fosse fazer um hotel lá dentro, eu poderia fazer um hotel. Isso eu sei que pode, porque o próprio prefeito já falou isso pra mim, Alexandre Martins falou, para hotel, essas coisas é permitido lá. Hoje é permitido hotel, um restaurante, essas outras coisas é permitido. Não é permitido casas menores. Aí eu falei para ele, então quer dizer que eu tenho que fazer esse ofício? Ele falou, Daniel, faça o ofício, traz pra gente poder olhar e pensar. Eu falei assim, cara, quanto mais a gente pensa, é mais complicado. Entendeu? Então eu acho que a gente tinha que ter já essa noção que vamos ir lá, porque até se a gente for, aí falou assim, eu falei, tá, e se eu pegar um trator de alguém, pagar alguém para poder só abrir a metade do caminho? Ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ser multados. Eu falei, o quê? Então quem falou? O Daniel, aí ele falou assim, olha, vocês quiserem, façam o que ele da regularização fundiária. É uma pessoa que sempre ajudou, ele falou assim, você sabe? Secretaria de Meio Ambiente. Aí eu consegui marcar quarta-feira lá com o secretário. Secretário de? De Meio Ambiente. Mas vocês formalizaram alguma coisa? Não formalizei não. Eu fui lá pessoalmente, porque quem tinha que formalizar é o presidente. Para resumir, eu não vejo problema nenhum em seguir esse trâmite
fazendo o documento, protocolizando, respondendo a sua pergunta, se tem que avisar antes, claro, não tem problema nenhum. A questão é o seguinte, duas coisas. Se houver recusa, aí a gente tem uma questão aqui, que inclusive vai ter que ser tratada com toda essa seriedade, ou então uma outra coisa que eu vejo que é até mais provável. Não tem recusa, mas tem demora. Morosidade, muita morosidade. Então é isso que a gente não vai poder admitir. Agora, tem que protocolar lá na repartição tal, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Eu acho que deve ser seguido isso, tem que informar o que vai fazer. Eu não vejo problema. Agora, qualquer obstáculo, não pode aquilo, aí a gente tem que examinar com cuidado. Eu já adianto o seguinte, como você está colocando do hotel, que está dizendo que o zoneamento permite, não sei. O hotel eu entendo que tem que ter licença da prefeitura. O restaurante eu fico até na dúvida, mas eu estou tendente a achar que para receber pessoas tem que ter a licença. Ele é um equipamento cultural, o restaurante. Porque ele tem, se ele funcionar como um elemento cultural, equipamento, tudo bem. Agora, quando passa a comercializar, eu entendo que talvez podemos estudar. Estou com uma posição definitiva não, mas eu estou tocando nas bolas divididas, né? Agora vamos pro que não há dúvida nenhuma. Passar a capinar, construir ali as habitações necessárias para usufruir da terra, isso aí... mas tem que informar antes, então informe antes, não tem problema. Sim. Mas se houver recusa ou tem algum obstáculo, está demorando, aí a gente precisa entrar. Porque essas coisas são engraçadas. Não sei se vocês estão sabendo da questão lá do Rancho Mutuá, em Manguinhos. Uma obra que está tendo lá um condomínio, né? Então no final do ano passado, né, tinha a questão de um mangue ali dentro do terreno, né? E aí eu até recomendei, suspenda a obra para a gente analisar a questão do mangue, porque o projeto lá do condomínio era manilhar o mangue, com a retirada dos caranguejos, uma coisa absurda. Aí para esse caso tinha uma pressa danada. É isso daí. A obra correu, não atenderam minha recomendação, agora o empreendedor já entendeu, vai recompor o mangue, estamos fazendo um acordo aí. Mas para algumas coisas é uma pressa danada, é uma urgência. Não puderam suspender a obra durante um mês para a gente analisar a questão do mangue, o que foi até pior, porque agora vai ser mais custoso recuperar o mangue. Mas é para a gente ver como é que essas coisas são estranhas, né? Para algumas coisas há uma celeridade, para outras a gente nota que a coisa não anda, e essa omissão ela começa a ter um problema jurídico aí, porque ou diz que não pode, diz o fundamento, que aí a gente vai apresentar o nosso fundamento, que é a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho e a própria Constituição, no artigo 68 da DCT, como no artigo 216, que protege os costumes dos quilombolas. Então, são fundamentos constitucionais e, então, para concluir resumidamente é isso. Acho que tem que seguir todos os trâmites que forem informados. Não tem problema nenhum, tem que avisar não sei aonde, avise. Tem que fazer um croquis, eu entendo que deva ser feito. Agora, a gente pode fazer essa reunião já para esclarecer que isso tem que ser, que não pode haver nenhum tipo de coerção aí, multa, penalidade para atuação ali em cima da terra. Quanto à rua, estava explicando, se todo mundo tem uma propriedade, ela vai ter as vias internas, né? Aí isso é uma coisa. Uma outra coisa é fazer uma via pública. Aí uma via pública precisa do município. As vias dentro do terreno, também não estou enxergando nenhuma grande preocupação, mas... Mas eles não fornecem maquinário, é isso que a gente o maquinário aí já ele não tem falou, como obrigar ele disse o seguinte, ele disse que se fizer o ofício, e dizendo que para a gente ir lá mapear, falar o que mostrar... A paz ambiental, eu falei para ele, a paz ambiental lá, o brejo, a gente não vai mexer no brejo agora. Aí nós vamos fazer, portanto, não vai ter nem tantas casas. Mas tipo assim, a casa do seu Nelson, que já quer ir para lá, fazer alguma coisinha.
né, tem seu voto, eu nem saber de estar ali, por O perto. município forneceu o maquinário, aí já é uma outra história. Ele falou, se fizer o ofício, tudo certinho, dizendo que é, eles vão lá fazer. Ele falou que eles vão lá e ajuda a fazer o Daniel. Né, Aí é uma questão política, né? Não, ele falou que o município, até o prefeito mesmo, na outra vez da exposição, foi fizer. Ele falou que é para, se fosse precisar de algum maquinário, poderia contar com a prefeitura para organizar com o planejamento, É na fundiária, né? Já. Não. A luz, ele já tinha falado que a gente poderia até pedir antes. A luz, ele mandou fazer a extensão dos postes desde o centro aqui, que seria o centro de... Aqui o negócio de autódromo, para lá, né, Zé? Lembra disso? Aí você não fez esse pedido. Não. Ele falou assim, você já pode ir pedindo isso. Falei, como que eu vou pedir se a terra ainda está em nome do Cunha, nem havia sido doada para gente? Aí realmente, eu vou falar, Enel, coloca poste daqui até lá, né? A prefeitura que ia botar, porque eles botou até lá essa em parte cima. é a prefeitura. É a prefeitura que Essa ia botar o parte é. O poste. município nos procurou o MPF sobre Zerbina, porque o município está com tudo pronto para levar a luz, é o INEA que não permite. Sim. Então acho que no caso da terra devolvida, eu acho que não vai haver problema. Vocês estão querendo colocar em Zerbina Sim, e afirmaram que só não fazem é isso mesmo. porque o Quanto do INEA INEA. não permite, É a que ali procura- realmente é uma outra questão. A Procuradoria do INEA, inclusive eu falei com o Zé, Zé, nós tivemos uma reunião com eu sou conselheira da APA, Pau Brasil, era do parque, saí e fiquei só na APA. Daqui um dia eu tô saindo também da APA. Vocês vão vendo alguém para ir para lá. Sei. E aí nós conversando com alguém que é responsável do INEA, lá dentro. Aí ela falou, aí eu expliquei essa necessidade de Zerbina, que é uma APA e o parque atrás, a APA na frente. Expliquei toda a situação, ele já conhece. Aí ele falou o seguinte, os conselheiros, aí vão fazer agora o plano de manejo. E eu falei para Zé, tem que começar a botar para dentro do plano de manejo. Porque eles têm que entender como que funciona para depois, quando chegar a hora, eles saber o que eles vão querer fazer. Aí eu expliquei para ela que aconteceu tudo isso. A Enel, nós ganhamos toda a postação pela Enel para lá, só que aí e a água para o lago. Só que aí eles falaram que não podia. Aí ela falou, quem falou foi a Procuradoria do INEA. Aí ela falou, olha, vai ter que ajuizar isso porque vai chegar lá e eles vão ter que dar conta de alguma forma isso. Por quê? Por que não pode ser permitido? E quando ele construiu, já tinha o quilombo ali. Ele já tinha lá. E aí eu até vai ter que entrar com alguma coisa com o nosso procurador, porque senão vai ficar toda a vida até essa plano de manejo. E aí, quando falou do plano de manejo, aí eu falei, então já que eu tenho plano de manejo, então a gente começa fazendo o plano de manejo em Zerbina. Primeiro, em Zerbina ali, por conta da pressa ali de casa, essas coisas todas. Aí eles falaram assim, então a gente podemos começar a fazer um plano de manejo ali, mas tem que fazer isso, porque senão você vai esperar até tudo acontecer. Então isso tudo tem que ter, tipo assim, hoje Zé com a diretoria de Zé, Já tem que solicita. solicitar isso, pergunta, que às vezes, tipo, se eu não sou presidente, eu não estou aí, mas o que eu sei eu vou poder estar ajudando, porque às vezes a parte do conselho e pergunta, pode fazer isso, então e vai fazendo, porque senão vai esperar acabar, aí morre um, morre o outro, do nosso lado, do lado de lá, e a gente chegar e falar, poxa, a gente andou tanto, chegou aqui, nada, né? Então, o Daniel falou, olha, Beth, marca essa reunião. Ele até queria que a gente fizesse uma reunião com todo mundo para poder estar vendo. A gente já fez o modelo das casas lá, a gente colocou de uma forma, a Isabela, que é arquiteta, ela desenhou a casa pra gente, que a gente pediu 3 modelos de casa para não ter outro estilo, só naquele, passando pela comissão nossa que a gente tem. Então a gente está assim, buscando para isso, mas aí quando chega lá na frente, a gente precisa da associação e de fato ir para cima, por quê? Para saber. Eu acho incrível porque quando eu fui lá falar com o Daniel, ele inclusive me pediu até o RGI para a gente anexar lá o processo. Ele me disse que só poderia solucionar isso quando tivesse o plano diretor. Então, a gente não tem ninguém fazendo morosidade alguma.
A gente tem corrido, a Ana Paula O tem poder público está todos amoroso. os O pedidos. poder público está amoroso. Eu tô cansado de ir nessa prefeitura, em todos os... Realmente, ele tem sabe? bastante. Eu gasto um combustível, eu perco tempo e todo mundo tá dentro de casa só cobrando, só cobrando. Mas tudo bem, eu aceitei isso. No e-mail, Eu doutor, eu aceitei. falei da reunião. que Então, nós ele me disse precisávamos de uma isso. reunião. Depois Ele- você olha lá. Ana, Não, ele isso me eu vi, é. eu tô falando aqui, depois do carnaval, Temos que ter essa pode já reunião. fazer uma reunião. Porque para Beth ele fala que falta, é só fazer o quê? Fazer um croquis, então tirar uma foto e eu ir lá e assinar o pedido. Aí vai eu até lá, que o secretário nunca me atende, nunca. Eu fui umas 3 vezes em busca dele, deixei recado para que ele me ligasse, ele não liga. Enfim, e aí ele me diz que só depois que o plano diretor saísse, que seria desenvolvimento. Eu até falei isso aí. Que olhe lá, Isso né? aí. Que olhe lá. Sabe por quê? Porque eles ficam, sabe por quê? O que acontece? Eles ficam lá agarrados, dizendo isso, mas se ele for falar isso pra mim, eu sei que o plano de... Eu fui conselheira, e aí eu falo, não, como que vai ser isso se ainda nem foi para o município? Está atrasado há 6 anos. E aí, e como que agora dá isso, Romano? Há 6 anos era para ser feito. Só que eu estive com o menino da Geoprocessamento do Quebec, e o modelo de quilombo, terra de quilombo, não tem búzios. O que era o mais próximo é área de preservação ecológica, ou interesse cultural. Mas o interesse cultural passou longe daqui. Pelo contrário, outra coisa que tem que ser visto lá, o CEP lá, eles botaram o bairro Bahia Formosa, eles Mas aí botaram o 2 bairros. município não tem, não zoneou corretamente. Aí ele impede Não, sabe o que eles o fizeram? povo tradicional de... Sim, sabe o que eles fizeram? Lá onde é a terra da família agora, não é Bahia Formosa, é um outro bairro, é o bairro da Malhada. Não, falou que a Malhada tá pra lá, Não, eu fui lá é lá. Malhada. Lá é Malhada, eu vi, lá é Malhada. Lá em Zebina, não é Bahia Formosa, é Caravela. Sendo que Caravela está dentro da Bahia Formosa. Elas é um empreendimento dentro. Sim. Outra coisa, eu falei para eles, vai lá ver, porque o CEP de Zebina mudaram aquela rua lá, não é isso, Sheila? Mudaram aquela rua, eu falei, o quilombo nosso está reconhecido em Palmares dentro da Bahia Formosa. E se nós estamos no bairro da Malhada, e se lá é Caravela, não é Bahia Formosa, então cadê o quilombo? Mas aí eu entendo que tenha sido uma mudança por criação de CEPs e tal. Continuamos sendo o quilombo de Bahia Vai Formosa. mudar, Zé, porque lá vai ser um CEP, aqui um CEP. Essa rua aqui, ela vai até na razão do CEP. Essa rua aqui tem um nome agora, tem outro nome. Isso, não é Álvaro Henrique Gonçalves, eles Gonçalves, deixaram. Só que aí, tipo, lá é Barro da Malhada. Eu perguntei pra meu irmão aqui, que viveu lá, né, melhor que eu. E as pessoas, eu também sabem, de dias amizade minha com a gente. Aí eu perguntei, onde que era Malhada? Se o Nelson, se o Walter está aí, mais pra frente da onde está o Poço da Pedra, é antes, entendeu?